Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? A Clélia, há 11 anos, precisou fazer uma cirurgia do útero, teve complicações, entrou em coma e teve uma EQM. Um ano depois, ela precisou fazer uma nova cirurgia, relacionada à primeira. Teve complicações, entrou em coma de novo e teve uma segunda EQM, completamente diferente da primeira. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Clélia. Boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar a sua história. Nós sabemos que você passou por 2 experiências de quase morte. Então, gostaria que você, por favor, se apresentasse, contasse o que você faz, de onde você está falando e nos detalhasse da maior forma possível tudo o que aconteceu. Muito obrigado, desde já. O prazer é todo meu. Meu nome é Clélia. Tenho 56 anos, moro em Curitiba. A minha história começou por uma pequena cirurgia que eu fiz, de útero, no caso, né? Que não foi muito bem aceita, no caso, né? E aconteceu o seguinte, há uns 11 anos atrás, eu fiz essa cirurgia e deu complicação. Após a cirurgia, deu complicação. O que acontece? Na época, eu entrei em coma porque estourou minha veia artéria. E, no momento que eu estava de repouso, para fazer a recuperação dessa pós-cirurgia, né, lá no local do resguardo, no caso, eu comecei a passar mal. Em seguida as enfermeiras vieram e detectaram que tinha estourado essa veia artéria e o sangue estava todo se infiltrando no meu organismo, na minha barriga, e a minha barriga foi crescendo, e era puro sangue que estava ali, né? Foi feita uma ecografia e a minha médica que me operou veio correndo da emergência e detectou que teria que ser levado para UTI urgente. Só que o hospital que eu fui operada não tinha UTI adulto, porque eu fui operada numa maternidade, então tinha UTI só para os bebês, né? Eu tive que ser transferida para um outro hospital que tivesse essa UTI qualificada para o meu caso. Quando eu fui transportada para a ambulância, um pouquinho antes de eu ser transportada para a ambulância, a minha doutora chegou e disse para mim: Clélia, nós estamos transferindo para você para um outro hospital, devido a não ter uma UTI qualificada para esse hospital, estamos indo para um hospital com essa qualificação. E eu fiquei com muito medo, porque eu estava dando um apagão em mim. E eu disse para ela: doutora, eu vou morrer. Daí ela me disse: não, você não vai morrer. E as últimas coisas que eu vi nela foi que ela tinha um óculos quadradinho e ela ergueu o óculos e disse para mim: se você subir, você volte. E nisso eu fui apagando. E eu disse: doutora, eu vou morrer. Ela disse: não, você não vai morrer. Volte, por favor. E nisso foi apagando a minha memória e eu meio que desapareci daquele momento ali. Me lembro quando eu estava dentro da UTI móvel, indo para o outro hospital. E eu vi aquela cena ali dentro da UTI móvel, que tinha uma pessoa sendo atendida ali, mas até aquele momento eu não estava me identificando que era eu. Eu simplesmente estava do lado do médico, sentado naquela poltroninha que tem dentro da UTI móvel, e naquele momento eu vi que tinha uma pessoa ali que estava sendo monitorada com bolsas de sangue, monitorada. E aí eu fui olhando, comecei dos pés, fui subindo, e quando eu cheguei no rosto, eu identifiquei que era a minha pessoa. Mas como era eu se eu estava sentada do lado do doutor ali?
Então, não podia ser eu, né? E é isso porque eu não acreditava nessas coisas. E eu disse assim, mas, meu Deus, essa pessoa sou eu? Aí eu olhei do lado e disse, doutor, sou eu? E o médico, batendo naquela janelinha da lateral ali, ele gritava, rápido, rápido, tá caindo a pressão, tá baixando a pressão. Eu, doutor, eu vou morrer? Nisso, o médico não tinha consciência de que eu estava ali do lado. O que eu fiz? Eu fui tocar nele. Eu disse, doutor, eu vou morrer. E aí eu vi que realmente era meu espírito. Porque a minha mão, que eu fui tocar no ombro dele, ela simplesmente ultrapassou e eu vi que realmente era meu fim. E a sua mão você enxergava normal? Normalzinha. Meu corpo todo era normal. Simplesmente era uma transparência, né? Eu era totalmente transparente. Eu fui tocar nele, assim, no meu tocar, minha mão ultrapassou o corpo dele. Aí eu me apavorei. Nessa hora eu fiquei apavorada, porque o primeiro que o médico não deu a mínima para mim, e nem podia, né? Segundo, porque era meu corpo que estava deitado. Então o que eu fiz? Eu comecei a implorar para Deus, e aquilo eu escutava o médico da frente falava, onde está a doutora? Era a doutora Marina o nome dela, onde está a doutora Marina? E ele falou, tá logo aí atrás. E o marido dela? O marido dela deve estar aí atrás também. Então, eu via toda aquela conversa, e ele falava, rápido, vá rápido. E nós estávamos, aqui em Curitiba existe Canaleta do Expresso, que é onde a avenida que os ônibus passam. E eu lembro certinho que nós estávamos nessa canaleta. E o médico, rápido, 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 e eu ali conversando com Deus, Deus, você não pode fazer isso comigo. Eu, nessa época, eu tenho um filho com diabetes. Nessa época, meu filho tinha uns 6 para 7 anos. Então, eu apelei para Deus, eu disse, Deus, você não pode me levar. Eu tenho que cuidar do meu filho. Quem vai cuidar do meu filho se não ser eu? É só eu que cuido dele, eu levanto de madrugada para tirar a diabetes dele, é só eu, e eu não quero isso, eu preciso cuidar do meu filho. Nisso, nós já estávamos chegando no hospital, foi descida a maca, e eu acompanhei o médico ali que estava do meu lado. E descer a maca e o médico falava rápido, rápido, por causa da pressão que estava caindo. E eu fui atrás, simplesmente fui atrás. Você se sentia flutuando ou andando? Na hora, sim, você não. É um negócio que você não consegue identificar. Você não sabe, eu não estava levitando, assim, voando. Eu saí correndo atrás, eu não identifiquei se eu estava em passos ou estava assim. Porque na hora eu estava tão nervosa que eu não queria era morrer, né? E eu só queria era viver por uma simples razão, meu filho, né? Então, e eu fui atrás da maca e falando com Deus, Deus, você não pode fazer isso comigo, eu tenho um filho para criar, você não pode fazer isso comigo. Nessa hora, a maca entrou na UTI, os médicos, eu vi certinho quando o médico, o plantonista da UTI móvel, passou uma prancheta com os meus dados e disse para esse plantonista, falou assim, olha, nós fizemos o que a gente pôde fazer, agora está aí. E infelizmente eu acho que você não vai conseguir. Eu ouvi isso. Infelizmente eu acho que você não vai conseguir. Você tem que ser muito rápido porque ela está muito mal. Nisso eu já vi atrás a minha médica chegando, correndo atrás, rápido, que tem que ser monitorada. E eu vi quando ele colocou a maca dentro da UTI e eu fiquei num canto, olhando a cena dele me monitorar, colocar os aparelhos, sabe? Aquela bomba de oxigênio. E a doutora conversando com outro plantonista, que a situação tinha que ser resolvida, e que não podia perder aquela paciente que seria eu. E aquele momento que eu estava num canto, eu conversando com Deus, eu falava, Deus, por favor, você não pode me levar. Não pode, você não tem esse direito de me levar agora, porque eu tenho que cuidar do meu filho e você não pode fazer isso comigo.
Naquele mesmo canto que eu estava, eu vi quando o médico fez o monitoramento, e daí na porta da UTI tem uma janelinha, e eu vi muito bem quando ele olhou na janelinha assim. Antes dele sair, ele me deu um beijo na testa. Ele me monitorou e me deu um beijo na testa, esse médico plantonista. E daí ele foi, olhou na janelinha assim e sumiu. Quando ele sumiu, eu falei, Deus, você não pode fazer isso comigo. Não pode, porque eu tenho meu filho, ninguém vai cuidar dele por mim. Quando eu terminei de falar isso, eu abri meus olhos naquela maca que eles tinham me colocado. E o meu marido ali do lado, já faziam 10 dias. É incrível isso, porque eu estava naquele momento, eu estava pedindo para Deus. E naquele mesmo momento, eu abri meus olhos e já fazia 10 dias que eu estava na UTI. Não existe realmente tempo, não existe espaço. E eu tive essa prova por mim. Que naquele momento que eu estava chegando na UTI, e eu abri meus olhos, já faziam 10 dias que eu estava lá. E esses 10 dias, eu não me lembro. Não posso confirmar o que eu fiz, onde eu estava. Não me lembro de absolutamente nada desses momentos de 10 dias que eu passei lá. Você não falou com ninguém que não fosse do mundo material? Você não ouviu nada? Não. Esse momento aí que eu abri meus olhos, fazia 10 dias, foi um negócio inconsciente mesmo, eu não tive contato com nada, a minha memória foi um apagão aí, né? E aí dali que eu abri meus olhos, eu fiquei, não sei, vamos dizer, mais um dia com os olhos, depois eu fui pro quarto, lá eu fiquei mais uma semana, daí eu tive contato com a minha médica, que eu estava bem e tal, e ela acabou me liberando que eu estava muito bem. Mas esse não é o final da história, porque o final da história é 1 ano depois disso. Deixa eu perguntar uma coisinha aqui, eu acho que eu que me distraí. Quando notaram que a veia tinha se rompido, eles obviamente abriram o seu corpo novamente. Sim. E isso foi já no novo hospital? Não. Foi lá mesmo, porque eu me lembro que quando a minha barriga encheu ficou enorme, como uma bexiga. Depois a doutora me disse que quando foi para a UTI, para o centro cirúrgico, quando ela abriu, houve uma explosão, como se fosse uma bexiga, explodiu o sangue, e eu perdi totalmente meu sangue ficou só o que tinha na veia do coração ali, 20 centímetros, ela tinha que socorrer, esses 20 centímetros que estava do coração, entre o coração e o outro ali, o que sobe e o que vai para o cérebro, ela tinha que colocar, bombear rápido para juntar com aquele 20 centímetros de sangue, senão eu perderia o coração e ficaria sem sangue, né? Porque o meu sangue todo saiu para fora, né? Você teve a operação do útero, sim. Aí depois teve o rompimento da artéria, né? No mesmo dia. E você foi operada para resolver esse problema ainda na maternidade. Aí eles não tinham UTI para adulto, e aí você foi transportada após essa segunda cirurgia para um outro hospital. Exatamente, porque eu só fui para a UTI só para monitoramento da UTI mesmo, mas a cirurgia mesmo foi feita ali, porque como era uma veia que arrebentou, ela tinha que fechar a veia, senão não tinha como colocar o sangue, a bolsinha de sangue, né? Então ela fez uma nova cirurgia, porque ela disse que a linha que ela costurou, a linha se rompeu dentro de mim, ela teve que abrir de novo e fazer uma nova costura ali, né? Uma nova cirurgia. Então, essa veia que se rompeu foi consequência da cirurgia no útero? Exatamente. Não terminou aí, né? A situação complicou 1 ano após essa cirurgia que eu fiz do útero e depois que estourou a veia e foi feito o reparo. 1 ano após que eu fiz essa cirurgia, houve uma coloide da veia com o meu intestino.
Durante um ano, elas colaram uma na outra. Entendeu como? O que aconteceu? Um ano após, comecei a ter cólica e o meu ginecologista resolveu soltar, separar essa veia corrigida do reparo que fizeram um ano atrás, que colou no meu intestino, tá? Eu tendo cólicas, fui para o hospital para fazer esse desligamento aqui, separar o intestino com essa veia etérea aqui que tinha feito um ano após, né? Um ano atrás. No ele descolar, rompeu o meu intestino. Houve uma infecção generalizada, né? Hospitalar, com tudo. E novamente entrei em coma. Esse coma durou 60 dias. E nesse período de 60 dias, eu simplesmente vivi uma outra vida. Era uma outra vida e eu me lembro perfeitamente como se fosse agora, nesse momento. Essa vida que eu tive, desse período de 60 dias que eu estava inconsciente no hospital, mas lá da outra vida eu estava bem consciente. Eu era professora de piano, dava aula para um menininho de 11 anos, que era neto de um médico. E pelas minhas vestes que eu tinha, um vestido longo, comprido, detalhados, era da época de 1800, calculo eu. Não tenho certeza porque eu não fui atrás de datas lá, né? Só pelo que eu tenho, assim, em memória. E essa vida que eu tive lá, cuidando desse menino, que todo dia eu ia ensinar a tocar piano, né? Esse médico, que era o avô dessa criança, que me dava todo apoio, atenção e tal, foi muito generoso comigo, porque nessa época teve uma guerra, né? E eu tinha meu pai e minha mãe. E essa época que eu vivi nesse período de 1800, eu vi matarem o meu pai, né? Então, eu devia ter mais ou menos, aproximadamente, pelo estilo de roupa, pela minha fisionomia, entre 24 a 26 anos, né? Tinha meus cabelos compridos também, era meio estilosa, porque era professora de piano, então não devia ser muito humilde, né? Devia ser um pouco melhorzinha de situação financeira. Mas na época no momento em que eu caí naquele ambiente ali, naquela rua que tinha tiros e tal, que eu saí correndo, a minha preocupação era meu pai com a minha mãe. Eis que quando eu saí correndo para ir em direção à minha casa, quando eu cheguei, meu pai já estava caído em casa, morto, né? Já tinham matado ele. E eu me lembro que eu peguei minha mãe e fui para um porão. E eu me fechei no porão com a minha mãe. E lá com a minha mãe, eu tentei proteger minha mãe daquilo tudo. Eu escutava os guardas falando, mas onde estão essas duas? Nós precisamos ter essas duas, né? Eu acho que eles iam me matar lá também com a minha mãe. Não sei qual era a situação daquela época, né? Podiam querer matar minha família por alguma desavença entre famílias, ou eu não sei o que meu pai era na época. Eu me lembro desse detalhe porque mataram meu pai e eu tentei socorrer minha mãe, né? Proteger minha mãe. E esperei aquela situação passar das pessoas querendo matar minha mãe também, e eu junto, esperei, tirei ela dali e fui pedir socorro para uma outra família, porque eu era insegura de estar ali com a minha mãe, né? Aí, nessa época, eu tinha uma agenda que eu anotava tudo, eu escrevia tudo nessa agenda.
sabe? Eu me lembro de eu estar sentada numa escrivaninha escrevendo a morte do meu pai, explicando sobre a situação daquele momento ali, daquela desavença que tinham naquele momento lá. Eu fiz anotações do menino que eu dava aula de piano, das músicas que o médico pedia para mim, você ensaia essa música, eu quero que meu neto aprenda essa música. Eu, sim, senhor, pode ficar tranquilo que eu vou fazer isso. E no período que eu estava fazendo agenda, fazendo meu depoimento naquela agenda, que eu relatei várias coisas ali, teve uma pessoa que queria publicar essa agenda minha, sabe? Chegou até a sumir essa agenda e eu corri atrás. Eu disse, não, a minha agenda é um negócio pessoal meu, é meu particular. Não, mas eu preciso dessa agenda, eu preciso lançar um livro. Eu falei, não, a minha agenda você não vai lançar, né? E aí ficamos naquela briga da minha agenda ter sumido, de eu ter procurado a minha agenda, né? E, enfim, houve uma vida nesse período. O que mais marcou para mim, e tudo foi marcado, eu tenho na minha memória assim como um negócio, como se fosse a minha vida atual de agora, como se fosse ontem, como se fosse há 10 anos atrás mesmo, nítido, perfeitamente, que eu tenho na minha memória tudo que se passou lá. Não tenho nada na minha memória que eu não me lembre. Só que é uma coisa que se eu for começar a contar aqui, vai um dia, 2 dias de história, então não tem como. E aí eu me lembro que na época que eu acho que eu estava para voltar para minha UTI atual, né? Não no passado, mas no meu presente, né? Eu fui monitorada, porque eu tive uns momentos que eu estava numa maca que eu tinha pessoas de branco em volta de mim, me monitorando, a minha cabeça, eles me monitoravam com uns fios na minha cabeça, no meu coração, no meu braço, e é uma época, não é o meu presente e não é o meu passado. É um meio desconhecido isso para mim, entende? É uma coisa assim, que de repente eu estava no passado dando aula de piano, e no presente eu estava numa UTI do Vita, daqui de Curitiba, e houve esse meio, um negócio meio, nem futuro, nem presente, nem passado, nem nada, é um negócio assim, como que eu vou dizer, espiritual, tá? Vamos dizer assim, espiritual. Então, esse espiritual, eu estava deitado numa maca e tinha só pessoas de branco me monitorando. E eu estava em 4 paredes que assim, eu vou falar, uma claridade que não tem definição. É um brilho, tipo um prata que não é prata, mas eu vi as pessoas assim, nítidas, como pessoas humanas, né? Só que tipo assim, transparentes, com prata, um branco prateado assim, que não é uma luz, é um negócio diferenciado, não sei explicar isso. Não tem definição. É um prata que não é dourado, que não é colorido, que é um negócio assim, mas as pessoas dentro desse prata, bem nítidas. Eu consigo lembrar perfeitamente do rosto dessa menina e do rosto desse rapaz, né, que estavam me monitorando. E eu perguntei para ela assim, por que tudo isso em mim, né? Aí ela me respondeu, porque nós estamos cuidando de você. Sim, mas qual é o meu problema? O seu problema não é nada grave. O seu problema nós estamos aqui monitorando, né? Existem coisas que você tem que ser monitorada. Você tem que ser curada. Falei, mas curada do quê? O que eu tenho, né? Eu podia falar com eles, eu conversava com eles. Conversava mentalmente ou com movimento de boca? Não, da boca mesmo, de boca. Nesse meio eu falava, ela me respondia, eu ouvia e eu
E você escutava o som como se fosse pelo seu ouvido? Normal, como eu estou falando contigo agora. Você sentia ter peso também? Não, não. Não, isso não, porque é como esse brilho que não tem definição, era como se fosse uma coisa assim, não estava levitando também, mas se eu pegasse na minha mão, eu não posso falar para você que eu sentia, porque eu estava com o braço para lá, outro para cá, e eles tocavam em mim, mas era um toque, como que eu vou explicar? Pegavam sim na minha mão, como se fosse matéria mesmo, só que suave, era um negócio suave, um negócio assim, né? Mas isso, eu tive tipo assim uma viagem cósmica, porque eles me monitoravam, e aí eles saíam dali, e eu entrava assim tipo num cosmos, porque eu via muita luz fora do nosso universo, aqui fora. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que eu estive no universo, no cosmos mesmo. Tenho absoluta certeza que eu conheço lá. Eu conheço, porque eu estive lá. O que você poderia dizer que você viu? Eu vi, eu estava numa cápsula, né? Numa cápsula mesmo, fechada. Para mim que é vidro. Não posso te dizer que é vidro, mas também não posso dizer que é acrílico, porque eu estava deitado dentro de uma cápsula. E eu viajava no universo nessa cápsula como se eu estivesse fazendo uma reflexão de pensamentos. Me senti assim, e hoje que eu paro para pensar o que eu estava fazendo no universo, eu paro para pensar assim, por eu ter voltado na Terra, no planeta Terra, eu acho que eu tive que ir para esse lugar, ter minha consciência de reflexão. Por isso eu estava nesse universo, nesse cosmos. Porque lá, eu dentro dessa cápsula, eu navegava dentro, mas não era eu que estava, eu estava simplesmente deitado, quem navegava era a cápsula. Então eu via muitas estrelas, eu vi a escuridão com os brilhos das estrelas, dos planetas, distante, mas eu via alguma coisa assim longe, e, enfim, né? Eu presenciei esse momento. Você chegou a reconhecer o planeta Terra de longe? Não. Para mim é um negócio mais distante ainda, mais longe do planeta Terra. Para mim, pro meu conhecimento, que eu estive nesse lugar assim, é mais longe, sabe? Mas eu estive lá e retornei para essa salinha de cura, vamos assim dizer, né? Foi no momento em que essa menina, essa pessoa, com esse mesmo rapaz, né, chegaram para mim e falaram assim: Clélia, nós fizemos um tratamento em você, por isso que eu penso que é um tratamento espiritual. Nós fizemos um tratamento em você, mas existe, não falou pessoa, alguém. Existe alguém que quer falar com você. E nesse momento, eu disse para a pessoa, alguém, quem é esse alguém que quer falar comigo? Aí essa pessoa falou assim, esse alguém é alguém que é a única pessoa que pode resolver toda essa situação. E eu disse para essa pessoa, não, eu não vou falar com esse alguém se eu não souber quem é. Quem é esse alguém? Aí essa menina de branco, né, disse, só ele pode resolver a situação. Só ele pode resolver. E eu disse, não, eu não vou para lugar algum. Eu não vou, não quero ir. Não, você tem que ir. Não, eu não vou. Não vou para lugar algum. Eu não quero ir para lugar algum. Eu não sei quem é. Não sei com quem que você quer que eu fale. Então eu não vou para lugar algum. Nesse mesmo momento que eu falei não vou para lugar algum,
Novamente, como aconteceu da primeira, eu abri meus olhos e estava na UTI do hospital. Quando eu abri meus olhos, que eu estava na UTI do hospital, eu simplesmente não reconheci absolutamente nada, porque a minha memória ainda estava no passado, com aquela criança que eu estava ensinando, com aquela minha mãe do passado. E quando eu abri meu olho, que meu marido estava do lado, eu escutei que ele falou assim, chama o médico que ela abriu os olhos. E o médico veio. Para mim, tudo aquilo que eu olhava em volta era novidade. Porque lá onde eu estava não existia nada daquilo ali. Eram uns equipamentos do futuro para mim. Eu vivi no passado, eu queria voltar com a minha mãe. Tanto que não foi no mesmo dia que eu olhei para o meu marido, a minha mãe também na UTI, eu olhei para minha mãe e falei, a minha mãe chamando minha filha, que bom que você acordou. Eu disse, não, mentalmente, eu não falei para minha mãe, eu disse, essa não é minha mãe. Deus, Senhor, me leve de volta com a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu não quero estar aqui, eu estou sonhando, isso aqui não é meu lugar, eu quero voltar com a minha mãe, onde está a minha mãe? E eu comecei a falar com Deus de novo, eu falei, Deus, eu quero voltar para lá, eu quero a minha mãe, não me deixa aqui, né? Aqui não é o meu lugar. E assim foi. 3 dias depois, a minha memória começou a voltar para o presente. E eu comecei a perceber que tudo aquilo do meu passado era, acho que um sonho. Penso eu, no presente, naquele momento que eu acordei, era um sonho. Hoje, eu penso que não era um sonho, porque aquilo ficou na minha mente, tudo, detalhes, mão que eu pegava daquele senhor que era o médico, o avô daquele menino, aquela criança que eu pegava no colo, tudo aquilo era perfeito, a minha mãe que eu abraçava, o choro, eu chorava, eu ria, eu era alegre, eu era feliz, então não pode. Você sentiu quando você saiu com a cápsula, ou em algum momento, você sentiu conexão com o todo do universo? Senti o espiritual que eu precisava estar ali, uma sensação divina, é um coração que não existe, é uma sensação assim, de que tinha vontade de sair daquela cápsula e ir vivendo lá no universo, e ficar vivendo lá, tipo uma luz assim, sabe? Você sentiu paz, alegria, felicidade, tudo isso? Muita paz. Nossa, não tem explicação do que é lá. Não tem. É uma coisa maravilhosa você estar no universo, estar num cosmos. Assim, se espírito vem do cosmos, que eu até imagino que aqueles brilhos que estavam em cima de mim, assim, ó, todo, até brilho, eu achava que eram meus companheiros espirituais. Penso eu hoje que eu paro para refletir que aquelas luzinhas que estavam ali em cima de mim, que vinham para cá, vinha ali, vinha no meu pé, vinha na minha cabeça, eu podia estar me sentindo como uma humana, mas talvez eu fosse uma luzinha daquelas também que estavam brincando com eles ali. O espírito da gente é uma sensação de luz, assim, de brilhos, eu não sei explicar o que podia ser isso. Qual é a última lembrança que você tem do passado e como é que você se lembra ter passado para a salinha? Eu estava fazendo essa agenda da minha vida e do meu trabalho, que eu fazia aula de piano com esse menino. Foi quando alguém pegou a minha agenda porque queria a agenda para fazer um livro, que era uma agenda até grossinha, ela era, eu me lembro, eu já estava passada da metade dessa agenda, de tanta coisa que tinha escrita lá. E eu fui atrás desse cidadão que pegou essa agenda, na hora que eu passei a porta eu já caí nessa salinha, e já estava deitada. Foi bem assim, foi um transporte, para mim é um transporte. Porque eu já não estava mais com o meu vestido, já não era mais material, né? Que lá no passado eu era material. Passei daquela salinha para lá, já não senti mais material. Senti que era espiritual, porque eu estava deitada numa maca, sendo monitorada na cabeça, com fiação, coração e tal.
esses dois, essa moça com esse rapaz dizendo que estavam fazendo uma cura, tipo uma cura, estavam me curando. Você sentiu estar em outra dimensão? E, em seguida, já queria saber o que você acha que é estar em uma outra dimensão. Sentir estar numa outra dimensão, eu senti quando eu estava de branco nessa salinha toda branca, que era meio prata, que tinha uns brilhos. Ali eu senti. Enquanto eu estava lá de vestido, dando aula, no passado, não senti em outra dimensão. Eu senti que eu tinha voltado hoje, eu sinto que eu voltei ao passado. E quando na primeira experiência você seguiu a ambulância, quando você tentou tocar o médico, a mão passou por ele, você sentiu estar em uma outra dimensão? Eu senti não estar numa outra dimensão. O que eu senti foi que o meu espírito ali tinha se deslocado do meu corpo. Eu ainda não estava em outra dimensão, porque eu estava ali no presente. Eu estava em contato com o meu presente. Então eu não podia estar em outra dimensão. Porque se eu estivesse em outra dimensão, eu teria passado para um outro lado e teria visto outras coisas. E eu não vi nada. Eu só vi o meu presente. Quando eu pus a mão no médico que passou, eu pensei, pronto, é meu espírito porque eu morri. Foi só isso que eu pensei. Agora eu vou passar para uma outra dimensão. E foi onde eu fiquei discutindo com Deus, não vou, não quero, não vou, eu preciso cuidar do meu filho, você não pode fazer isso comigo. E eu não vou, eu não fui, né? E dessa segunda vez, aconteceu a mesma coisa. Quem é ele que quer falar comigo? Eu não vou falar com ninguém que eu não conheço, eu não vou lá. Não, você tem que ir. Não, eu não vou. Hoje, quem você acha que teria sido essa pessoa? Eu acho que se eu tivesse ido, eu teria morrido. Tenho certeza disso. Se eu tivesse ido, eu teria morrido. Teria morrido. Mas eu sou muito teimosa. Eu vi uns depoimentos de umas pessoas, um rapaz que falou, e ele falou exatamente o que ele fez, eu fiz. Ele falou, é isso mesmo. Quando eu estava para atravessar, eu disse, não, eu não vou. O rapaz falando, eu não vou. E eu não fui, e eu acordei. E eu fiz a mesma coisa com o rapaz. Você não sentiu como se fosse dado a você a possibilidade de livre-arbítrio. Você sentiu que queriam que você fosse e você resolveu não ir. Exatamente. Mas eu tive meu livre-arbítrio. Eu não vou, eu quero ficar. Então não vou. Então, hoje, na reflexão que eu faço, eu penso assim, a pessoa morre sim. Morre, pode ser que tenha outra possibilidade de ir para outra vida, assim, dessa maneira. Você aceita e vai. Você não aceita, você volta. Eu tenho certeza disso. A pessoa só passa do outro lado se ela quer. Ali no leito de morte, ela só passa se ela quer. Eu tô cansada, não aguento mais, eu quero ir, então eu vou. Vai. Mas é uma pessoa que não está preparada, não vai, não. Eu quase fui 2 vezes, eu teimei com Deus. Eu acho que ele deve ter escutado, essa aí é teimosa mesmo, né? Vamos dar mais uma chance. Realmente ela tem que cuidar do filho dela, né? Então vamos voltar. Então eu penso assim, ele me deu 2 vezes essa chance. Mas você sentiu uma existência de uma interconexão entre todas essas existências? Sim, uma certeza. E isso não tem como você não sentir, você sente mesmo, sabe? Você sente até a presença de Deus, só você não vê. Depois disso tudo, você sente que ficou uma porta entreaberta, como se você tivesse ainda relação com essa outra existência hoje? Sempre vai ficar. Sempre vai ficar. Eu tenho no meu pensamento, no meu interior assim, que esse livro existe, que alguém pegou esse livro, que roubaram de mim nessa época, alguém fez. Até hoje eu penso assim, às vezes eu entro numa livraria, vou lá naqueles livros bem antigos, eu penso assim, será que não é meu livro? A história que eu estava contando e parou, que alguém levou embora.
depois alguém pôs um final lá. Até hoje eu penso assim, nossa, quem sabe ainda para mim achar esse livro que é a minha história, sabe? Eu penso assim. Em algum momento você sente, por exemplo, aquela alegria que você sentiu quando você estava fora? Não, aquela alegria é divina, não existe aquela alegria lá, não existe aqui. Não, eu senti naquele momento, nunca mais eu senti. Aquela alegria que eu senti no cosmos é só lá, é só lá. Eu imagino que aquela alegria é quando a pessoa está de bem espiritual, quando morre e desencarna, vai para aquele lugar lá, porque tem uma sensação assim maravilhosa. É uma sensação tão assim prazerosa, mas é só lá. Você tem ideia de onde seria esse lugar que você visitou no passado? País? Era aqui no Brasil? Não, não era no Brasil. Não era. Mas eu estudo até hoje, eu procuro. Eu entro na internet, eu procuro aquela época, sabe? Procuro dados, assim. Mas quem sabe eu acho ainda, né? De que forma tudo isso teve um impacto na sua vida? Tem duas formas de olhar para isso. Assim, o impacto de ter vivido essa experiência, e eu também queria saber se os seus sentidos mudaram, se você passou a ter uma espécie de premonição ou a capacidade de perceber o sentimento do outro. Sim, sou muito sensível. Não era. Quando eu vou fazer alguma coisa e eu tô certa, eu vou descer pra praia, por exemplo, vou pegar o carro, vou viajar. Aí vem uma voz e fala assim, não vá. Não vá. Aí de repente já me dá um negócio ruim assim, não, vou amanhã então. Hoje não dá pra ir. Mas é uma voz que fala. Uma voz assim bem aguda. Clélia, não vá. Uma voz bem aguda, sabe? Pode ser que seja o meu guia espiritual, não sei. Você disse que você se viu dentro de uma cápsula que poderia ser de vidro, que você estava deitada e que você viajou pelo cosmos. Isso me faz pensar em discos voadores. Você já viu alguma vez, e se você viu, foi antes ou depois? Foi depois. Nossa, eu não tinha pensado neles. Não pensei neles. E você pode contar pra gente o que você viu? Olha, eu vi, não foi uma vez, né? Foi várias vezes eu vi. E eu tenho a impressão, porque eu tenho meio medo dessas coisas, sabe? Mas eu tenho a impressão, eu tenho uma casa de frente pro mar, que tem uma sacada grande, e eu gosto muito de ficar sozinha lá. E sempre que eu estou sozinha, ou ali na frente na sacada, porque do outro lado, o mar é ali na frente, ou se eu tô no mar, é só eu começar a procurar. Parece que eu chamo, sabe? Eu olho e falo assim, será que tem algum disco voador por aqui? Mas será que eles vêm? E já aparece. E em casa, aqui em Curitiba, que eu também tenho uma sacada, eu gosto de ficar sozinha. Sento no escuro, fico olhando o céu, eu olho o céu. O céu, para mim, é muito importante. O céu, para mim, é divino. Eu tenho o céu, depois que eu voltei da UTI, eu olho o céu como se o céu fosse a minha casa. Porque eu tive no cosmos. E para mim, depois do céu, é o cosmos. E para mim, eles vêm dali. Porque várias vezes eu tô na minha sacada, eu olho o céu e falo assim, minha casa, eu sei que é minha casa. E eu já vejo, já vem, chegaram a vir na minha janela. O que significa ter vindo até a sua janela? Quer dizer que você viu grande? Era pequeno e depois se transformou num objeto médio, né? Eu digo, vim na minha janela, não veio bem na minha janela, mas deu pra mim até tirar uma foto, né? Você tem essa foto? Hoje não sei se eu tenho, São Paulo. Eu passei pro São Paulo, né? Mas aí eu fiquei tão com medo, porque daí todo dia que eu ia ali, ele vinha. Eu tirei uma foto e fiquei pensando, eu acho que eu devo deletar. Eu acho que ele não deve ter gostado de eu tirar a foto, porque eu tirei a foto bem nítida, né? Eu mandei até pro São Paulo. Paulo, você tem essa foto? Eu vou procurar.
Aí eu andei precisando limpar meu... Pois é, eu vou ver se eu tenho também em casa, mas talvez eu tenha deletado, porque todo dia que eu ia ali, ele vinha, fazia a volta e ia embora. Você pode me contar o formato dele, qual era? É um negócio oval, assim, ele não é redondo. Mas era só luz ou você via a forma material também? Não, é tipo assim uma cor prata, assim, mas mas não é assim ferro, não é cobre, não é bronze, não é Se você fosse chutar a distância e tamanho dele, o que você diria? Que ele esteve a quantos metros de você e ele tinha uma largura de quanto? Eu imagino uns 500 metros, da minha janela até o ponto de luz, né? Mais ou menos uns 500 metros para o céu, né? Que ele ficou para lá e para cá assim, lá. Depois a hora que ele parou foi a hora que eu tirei a foto. Porque ele parou. Parece que ele falou, tire uma foto. Eu tava com o celular e eu tirei. Mas depois dos outros dias parece que ele não gostou muito, porque, né, fiquei meio com medo. Falei, pô, ele vem ali e vai e tal. Eu falei pro seu Paulo, eu vou ter que vir aqui em casa pra ver, seu Paulo. Lá na praia a mesma coisa, só eu querer, seu Paulo, vem. Eu convidei seu Paulo várias vezes, vamos lá na casa da praia, eu vou chamar pra você ver como é que eles vêm. Parece que eu mentalizo assim, eu falo, onde estão vocês? E aí eles já vêm. É incrível. Você nunca sentiu nenhum tipo de comunicação? Não, com eles não. E você sente que existe algum tipo de ligação entre isso e, por exemplo, você dentro de uma cápsula de vidro viajando pelo cosmos? Eu não tinha pensado nisso. Com eles não. Eu pensei numa coisa assim divina. Mas alguém me colocou lá dentro, né? É uma coisa para eu refletir. A sua intuição diz o que agora? Em relação à cápsula? Se existe alguma ligação entre a cápsula e essa realidade onde existem esses avistamentos. Bom, acreditar eu acredito, né? Eu acredito. Acredito porque eu senti, né, a sensação deles estarem ali, que era por minha causa, porque não tinha mais ninguém próximo. Então, se eles estavam rodeando, brincando, fazendo brincadeira, é porque era para minha presença, né? Eles tinham um movimento súbito? Então, aqui na cidade, o movimento deles dele, no caso, é diferente da praia, mas o objeto é o mesmo. É o mesmo que me seguiu aqui, é o mesmo que me segue lá. É o mesmo. Só que lá na praia, ele é mais lento. Ele faz assim, daí ele para, ele vem, daí ele volta. Ele brinca em cima da água. Tanto que ele sumiu na água, né? Ele sumiu na água, ele não foi pro céu. Ele sumiu na água. Ele apareceu do céu, brincou, né? Fez brincadeira também. Daí fiquei com medo, falei, vem pra frente. Né? Ele vinha, ele parava, daí eu vamos cair fora daqui, porque eu tô com medo, né? Eu fico com medo, porque eu começo de brincadeira. Quando ele entrou na água, houve um impacto, houve água se mexendo? Não, eu escutei o barulho das ondas, mas não posso afirmar isso, porque foi bem distante, foi bem no horizonte mesmo do mar, né? Então lá ele foi embora, daí ele sumiu lá. Na cidade já é diferente, né? Na cidade ele é mais rápido. Você gostaria de dizer alguma coisa para as pessoas que não passaram por uma experiência dessa com relação ao que é viver ou o que somos nós? Olha, o que eu posso dizer são duas coisas, né? A primeira é não ter medo. Não ter medo de nada. Se você tá numa UTI e acorda, vamos por essas palavras, e acorda, né, do outro lado, não tenha medo. Eu acho que o bom é você ter coragem de enfrentar tudo.
né? Eu não vou falar que eu enfrentei Deus, porque é até uma ofensa, né, com Deus, porque Deus é Deus, é o nosso Criador, né? Mas não ter medo de nada e refletir que a vida é maravilhosa, sabe? Dar mais valor nessa vida que nós temos agora, porque você só vai dar valor na vida quando você passa numa dificuldade dessa. Quando você vê que você está indo para o outro lado e você não quer. Aí você volta e ama a vida eternamente, que você não quer, eu não quero morrer nunca. Mas a hora que ele quiser me levar, tô preparada. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?